Bong Joon-ho conquistou os nossos corações com este filme aqui, cujo nome eu não sei dizer, deixou-nos em choque com Os Parasitas, e agora com o seu filme Mikey 17 ele tenta fazer essas duas coisas ao adaptar o livro do Edward Ashton, Mikey 7. E a diferença no título deve-se ao facto do realizador querer matar o Robert Pattinson mais 10 vezes do que aquilo que uma adaptação fiel ao livro iria permitir. Não sei o que é que ele fez para o merecer, mas a verdade é que é uma boa forma de mostrar o quão descartável o Mikey é aos olhos das outras personagens. Não é um número super exagerado, mas também não é pequeno como o original. Ao mesmo tempo, isso também permitiu ao Robert Pattinson mostrar as suas capacidades como ator e ter de mostrar várias formas de sofrimento para nos fazer sentir pena, nojo e alguma piada aos vários cenários a que é submetido. Para além disso, ele depois interpreta duas personagens que, apesar de serem baseadas na mesma pessoa, são muito diferentes e ele está incrível nas duas. Os dois Mikeys são muito diferentes um do outro e, apesar de nós os conseguirmos distinguir pela sua postura, o ator conseguiu dar-lhes imensas camadas em vez de se limitar a fazer aquilo que os distinguia. E podem achar que isso é uma coisa óbvia, que todos os atores têm noção disso, mas não têm. Ele e todo o elenco têm o desafio de não irem atrás da piada e tornarem as suas personagens em caricaturas, focando-se sim naquilo que as torna humanas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando os atores estão a representar numa cena que é suposto ser engraçada, muitas vezes eles tentam ter piada e depois a cena não resulta. Estou a ver aquelas pessoas que tentam ter piada e depois não têm piada nenhuma? É a mesma coisa. Mas aqui os atores têm noção que as personagens não estão a tentar ser engraçadas, estão simplesmente a ser elas próprias, e isso sim tem piada. Por exemplo, as personagens do Mark Ruffalo e da Toni Collette são facilmente as mais ridículas do filme. Mas mesmo assim nós gostamos de as ver porque elas não são irritantes nem unidimensionais. As cenas com eles têm piada, mas é porque os atores estão a deixar as personagens serem elas próprias. E toda a dinâmica do casal é fenomenal. Os dois atores estão incríveis. Apesar de o Ruffalo estar a fazer mais ou menos a mesma personagem que ele fez no Poor Things, mas ele fala tão bem e consegue distinguir os dois papéis com pequenas subtilezas. E uma coisa que ele conseguiu usar muito bem a seu favor foi a dentadura para ter dentes perfeitos, o que lhe afeta a fala, e ele soube pegar nisso e incorporá-lo na personagem. Pois, a Toni Collette é incrível a fazer qualquer coisa, mas para mim o grito e a reação que ela tem a algo que acontece já quase no final do filme foi a cereja em cima do bolo. Para além de conseguir balançar muito bem o humor negro e o drama, o realizador, que já nos tem vindo a habituar a isso, também consegue fazer deste filme uma autêntica cebola cheia de camadas. E eu fui para este filme sabendo muito pouco sobre ele. Não tão pouco como a pessoa que estava na minha sala e quase caiu da cadeira quando de repente existiam dois Mickeys, mas pouco. E eu sinto que para os filmes do Bong Joon-ho nós vamos sempre melhor sabendo o menos possível sobre o filme, porque o mais provável é nós estarmos enganados sobre aquilo que pensamos saber. E este filme não foi diferente. Principalmente no seu decorrer, muitas vezes eu pensava que sabia sobre o que é que o filme era, mas de repente mudava, já era sobre outra coisa, depois focava-se numa coisa nova. E isto pode dar a impressão de falta de coesão, mas o realizador é muito bom a fazer isto. Ele apresenta-nos várias questões morais que nos fazem refletir, pensar, sem nenhuma ligação aparente entre si, mas faz de uma maneira que elas tenham todas a mesma origem, fazendo com que o filme funcione como um todo. Outro exemplo, nós pensarmos que sabemos algo e depois percebemos que afinal não sabíamos nada, é uma das personagens das quais nós temos uma ideia no início, mas depois ela faz coisas que não correspondem à imagem que nós tínhamos dela, e não é que ela esteja a tentar enganar alguém ou a tentar fazer-se passar por algo que não é. Nós é que inicialmente a vemos através dos olhos do Mickey, que talvez não consiga ver como ela é na realidade. Isto foi algo que enquanto eu estava a ver o filme fez um bocado de confusão, mas depois ao comentar com a minha namorada, eu percebi que na verdade nós só vemos a personagem como perfeita porque o Mickey nos disse que ela é perfeita. E eu gostei disso porque mais uma vez dá camadas ao filme e faz-nos pensar sobre ele, e o Bong Joon-ho é o mestre a fazer isso. Contudo, houve um aspecto do filme que me deixou a pensar e eu não sei se funcionou como o realizador pretendia. O que o filme nos dá a entender é que todas as versões do Mickey são diferentes. Talvez não de uma forma tão óbvia como o Mickey 17 e o 18, mas há diferenças até porque algumas personagens dizem que um Mickey era assim, que o outro era assado, mas sempre que nós vemos o Mickey a morrer, a personagem não parece variar muito. Eu não li o livro, mas aquilo que eu percebi pela breve pesquisa que fiz foi que no livro o 18 é diferente porque houve um problema na clonagem. E não porque era algo que acontecia cada vez que um clone era feito. E eu acredito que isto deve-se ao facto do realizador não dizer ao Robert Pattinson que versão do Mickey é que estava a... O que ao mesmo tempo dava liberdade ao ator para fazer personagens diferentes em cada cena. Não sei. É uma questão que prejudica o filme? Não. É apenas um detalhe com o qual eu sinto que podiam ter brincado mais. E algo que eu me apercebi a olhar para o póster do filme é que, primeiro, nos dá um spoiler gigante. E segundo, todos os Mickeys que aparecem são iguais. Literalmente eles são o copy-paste uns dos outros. Excepto
o 18. O que me fez pensar que, apesar do realizador dizer que os queria fazer diferentes uns dos outros, tudo indica que não eram. Por isso, não sei mesmo o que é que aconteceu ou o que é que era pretendido. E é isto. Sinceramente, eu não estava à espera de gostar tanto do filme como gostei, até porque já tinha visto algumas críticas menos positivas. E quando saí da sala ainda demorei um bocadinho a processar tudo, mas quanto mais eu pensava sobre ele e o discutia com a minha namorada, mais entusiasmado eu me sentia em relação àquilo que tinha acabado de ver. Mas, mais importante, o que é que vocês acharam sobre o filme? Acham que foi um bom regresso do realizador depois de ter ganho um Oscar? Gostaram do trabalho dos atores? Qual é que foi para vocês o grande tema do filme? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo, até à próxima. E agora com o seu novo filme Mikey... Mas aqui os atores têm piada... Mas aqui os atores têm a noção que as personagens não estão a tentar ter... Não estou pouco como uma pessoa que estava na minha sala que quase caiu na cadeia...